Olá, seja bem-vindo ao Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Obrigada por sua audiência, você que nos acompanha pelo canal 4 da NET e também na TV aberta no 61.4. Hoje nós vamos falar sobre o intestino, esse órgão que quando apresenta algum problema atrapalha muito a vida da gente, não é? E como anda o seu intestino? Funcionando bem? Tá meio preguiçoso ou tá funcionando demais? E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, que é proctologista. Olá, doutor, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente para a gente poder fazer esse bate-papo. Doutor, eu ouvi falar que o intestino é o segundo cérebro do corpo humano. Como é que é isso? Então, na realidade, a gente, por trabalhar com o intestino, eu concordo plenamente com você, né? O intestino realmente ele tem algumas peculiaridades, ele tem alguns fatos interessantes, porque ele está intimamente relacionado com o nosso estado emocional. Então, vamos supor, quando a gente está muito nervoso, afeta o intestino. Numa viagem, por exemplo, o intestino muda também. Ele para de funcionar. Ele para de Se funcionar. Se você fica com medo, nervoso, funciona demais. Ou você já ouviu falar que pessoas esborrou nas calças, é verdade. Porque o intestino solta, ele tem a capacidade de prender, ele tem a capacidade de soltar de acordo com o nosso estado emocional. Então, assim, inclusive o termo enfesado, quando a pessoa está nervosa ou irritada, todo mundo conhece enfesado como está nervosa ou irritada, mas na realidade o enfesado é quando o intestino não está funcionando. A pessoa está cheia de fezes, não funciona o intestino e ela muda o seu humor, muda o estado emocional. E as fezes é algo que o corpo tem que expelir, porque é aquilo que o corpo não aproveitou. Exatamente. Então está ali sobrecarregando. A realidade está dificultando, né, a eliminação dessas fezes e aí acaba dificultando com que novas fezes sejam formadas, porque ele já está ocupado com aquelas fezes. Então, precisa ser eliminada e não ficar armazenado. Tem gente que fica, às vezes, até 30 dias sem funcionar o intestino. Você imagina uma pessoa 30 dias sem funcionar. Não é comum. Normalmente tem algumas doenças associadas que deixam o intestino funcionando desse jeito. Mas tem gente que às vezes não tem doença nenhuma, o intestino é normal, e mesmo assim ele fica muitos e vários dias sem funcionamento do intestino. Então, quais são os alertas do intestino que ele dá pra gente? Quantos dias é aceitável a pessoa não ir ao banheiro? Olha, o ideal é que o intestino funcione 3 vezes por semana. Um bom funcionamento do intestino é aquele que ele vai dia sim, dia não, ou todos os dias. Para o intestino ser bom, não precisa ir todo dia. Se ele estiver funcionando dia sim, dia não, a gente considera já um bom funcionamento intestinal. Para resumir, 3 vezes por semana funcionando o intestino, tá bom. Outra coisa importante, não é só o número de vezes que vai no banheiro, e sim a consistência das fezes. As fezes não podem estar muito duras. Tem gente que vai todo dia, mas aquelas fezes muito duras. E também não é o ideal. Isso pode machucar, traumatizar, formar algumas fissuras, machucadinhos na hora que essas fezes saem. Então, para o intestino ser bom, as fezes também é importante que elas sejam moles, que elas sejam amolecidas. Diarreia também não é interessante, não é legal, porque a diarreia ela tem fezes que são ácidas. E na hora que elas vão sair, elas acabam queimando, provando queimadura. Então, o ideal é que as fezes sejam pastosas. Com relação a pessoas que têm o intestino preso e tomam um laxante. Não, vou tomar um laxante porque vai limpar tudo. Isso é uma cultura que as pessoas acham que por dá aquela diarreia, tá limpo, né? E na realidade, não. O ideal é que não faça isso. O ideal é que esses laxantes são muito fortes. Esses laxantes irritam o intestino. Por isso que ele funciona. Então, o laxante, esses fortes, eles são irritantes de mucosa. O que é isso? Eles são tão fortes na mucosa do intestino que eles agridem essa mucosa, de maneira que ela começa a secretar água para tirar essa substância que está irritando. Então, ela vai jogando água para dentro das fezes e isso aí vai fazendo com que o intestino acabe funcionando. Só que funciona naquele dia, no outro dia, só que a longo prazo, esses laxantes irritantes de mucosa, eles vão irritando tanto que ela vai absorvendo pigmento de melanina, o mesmo do sol, que é da pele. Então, a mucosa do intestino vai sendo impregnada com melanina e isso acaba no futuro desenvolvendo uma coisa que chama melanose colônica. O intestino vai ficando cada vez mais difícil de funcionar pelo uso excessivo de laxantes que irritam. De fazer efeito. Exatamente. O laxante não faz mais efeito. Ele vai parando de fazer o efeito porque ele irritou tanto o intestino que o intestino foi se protegendo e formando uma camada de melanina, que dá uma doença chamada melanose colônica. E aí ele para de funcionar direito. Com relação à cor das fezes, a gente tem que observar também, né? Sim. A coloração ideal e quais as que devem preocupar. É importantíssimo sempre observar, principalmente quando tem sangue, né?
Então, depende, a coloração das fezes depende basicamente do que a gente se alimenta. Então, dependendo do tipo de alimento, o resto daquele alimento vai ser eliminado nas fezes. Agora, quando tem sangue misturado nessas fezes, aí já é um sinal de alerta, que a pessoa deve procurar um especialista para ver de onde que é que está vindo esse sangue. Ele pode estar vindo só no momento que as fezes saem, às vezes uma hemorroida que rompe e sangra naquele momento, ou ele pode estar vindo de dentro do intestino. Se ele estiver vindo de dentro do intestino, tem que se fazer um exame que é a colonoscopia, para detectar aonde que está vindo esse sangue, e a maioria das vezes isso pode ser um pólipo. Esse pólipo ele é benigno e ele é retirado no momento do exame, da colonoscopia. Se ele ficar lá dentro, ele vai desenvolvendo células malignas e acaba virando em um tumor maligno, que também pode sangrar. Então, a grande preocupação do sangramento nas fezes é de já ter um tumor maligno ali dentro. Mas o sangue é na cor viva mesmo, vermelho, ou é mais disfarçado? Depende, quando nessa situação mais grave? Isso, depende do lugar que está sangrando. Se o sangramento for mais próximo da saída das fezes, ele sai mais vermelho vivo. Então pode ser um tumor bem no reto final, ali no finalzinho. Esse pode sangrar vermelho vivo também, porque ele está no finalzinho. Quanto mais no início do intestino, mais vai escurecendo a cor do sangue, porque ele sangrou vivo lá dentro do intestino. Mas sim. ele passou por um processo de digestão até ser eliminado. Então esse sangramento foi escurecendo e ele sai de uma maneira mais escura. E as fezes pretas, mais escuras? Essas fezes pretas são um sangramento mais alto ainda. É às vezes um sangramento de estômago, que ele passou por todo o intestino fino, que normalmente nós temos uns 5 a 6 metros de intestino fino, e depois ele passou por todo o intestino grosso e foi eliminado. Então, é chamado de melena, que são as fezes escurecidas junto da sangue, né, o sangramento escurecido junto das fezes. Então, esse sangramento ele vem do começo do intestino, passou por todo um processo de digestão do sangue até ele virar esse sangramento mais escurecido, essa coloração, mais escurecida. E qual outro aspecto das fezes que é bom a gente observar? Às vezes as fezes podem estar saindo branca, tipo massa de vidraceiro. O muco? Não é muco, não. O muco é uma outra coisa. Muco, ele é um catarro. Isso daí também é um outro sinal de alerta para tumores, né? Ou inflamação. Às vezes a inflamação no intestino, quem tem doenças inflamatórias, como a doença de Crohn, retocolite, pode ser eliminado catarro, muco nas fezes. Então, também é um outro sinal de alerta para que seja investigado, porque alguma coisa não está normal, porque muco nas fezes não é normal. Então, a presença de muco também nas fezes é importante que procure um especialista para ver a origem. Existe uma outra doença que diminui a coloração das fezes, e as fezes saem brancas mesmo, igual uma massa de vidraceiro, aquela que coloca no vidro, né? Essas fezes brancas, ela devido à falta das bilirrubinas, por uma obstrução, às vezes, da saída das bilirrubinas para dentro do intestino. Então, as fezes vão ficando brancas e a urina fica escura, da cor de Coca-Cola. Isso também é uma obstrução das vias biliares, né? Às vezes por uma pedra no colédo, com uma outra causa. Mas assim, essa mudança de coloração, ela é repentina ou é aos poucos, conforme vai tendo, não sei, os sintomas? Se for decorrente, às vezes, de um tumor no intestino, conforme o tumor vai desenvolvendo, a pessoa vai observando gradativamente essa mudança. Então, um outro sinal de alerta do intestino que a gente tem que tomar bastante cuidado, que não está na coloração das fezes, mas sim no funcionamento do intestino, é aquele intestino que sempre funcionou redondinho, assim, funciona a cada 2 dias ou funciona todos os dias e de repente, de uns 2, 3 meses para cá, ele resolveu mudar, ele resolveu funcionar ou com diarreia ou com o intestino preso. Isso é um sinal de alerta muito importante também. Então, meu intestino sempre foi reloginho, funcionou direito todo dia e de uns tempos para cá ele mudou. Então, mudança do hábito intestinal, tanto para diarreia quanto para constipação, também é um outro sinal de alerta que deve ser considerado. Correto. Com relação à alimentação, a alimentação é fundamental, né, para ter um bom funcionamento, doutor? Com certeza. A alimentação é tudo, né? Hoje em dia a gente tem que tomar bastante cuidado com os nossos alimentos. Tem aqueles alimentos que irritam o intestino. A pimenta irrita? Isso é mito ou é verdade? A pimenta, ela tem um componente irritante, principalmente de mucosa, né? Então, onde nós temos mucosa que a gente sente que a pimenta está irritando? É na boca, quando ela entra, e na região anal, quando sai. Então, a pimenta que a gente percebe, ela irrita
a boca, os lábios, né? Ela fica ardendo e arde na hora que ela vai sair. Por isso que fala que a pimenta causa hemorroida. Na realidade, a pimenta não causa hemorroida. Ela irrita as hemorroidas. Então, ela dá o sintoma nas hemorroidas. Então, a pessoa que tem hemorroida tem bastante mucosa ali e a pimenta passando por ali, a pessoa vai ficar desconfortável. Mas a pimenta, ela irrita, assim, todo o intestino. Ela irrita no estômago, que tem mucosa, né? O intestino, que também tem mucosa. Só que, assim, onde a pessoa percebe mesmo é na região anal, onde que mais irrita, na hora que ela está saindo lá embaixo. Doutor, no intestino tem bactéria boa? Tem bactérias boas. O nosso intestino tem milhões de bactérias. O que a gente chama de flora intestinal. Isso. Né? O nosso intestino tem uma microbiota, que é o termo médico para flora intestinal, que são compostos por bactérias maléficas e as benéficas. Mas a maioria delas são as bactérias que fazem parte do nosso dia a dia. Quando chega alguma bactéria no nosso intestino que ela não é reconhecida como uma das bactérias da nossa flora, são as enteropatogênicas, são as bactérias que causam alteração no nosso intestino, ou diarreia, que a maioria das vezes, né, a pessoa sente cólicas, diarreia, porque tem uma bactéria diferente compondo a nossa flora lá dentro. Mas quando a pessoa tem um intestino que funciona bem, as bactérias que ajudam o bom funcionamento do intestino, elas estão ali dentro, vivendo junto, colonizando junto com a pessoa e ajudando a fazer com que o intestino funcione melhor. Correto. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto, a gente vai continuar falando sobre a saúde do intestino. Vamos saber mais sobre as doenças, vamos saber também mais sobre a alimentação e também a diferença de fístula e fissura anal. Daqui a pouquinho a gente volta. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Bom, eu sempre fui assim uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer mil coisas ao mesmo tempo, até ter a notícia do meu diagnóstico, a fibrose pulmonar. O diagnóstico foi dado em 2003 e eu fui controlando a doença até mais ou menos 2009. E para correr eu comecei a sentir alguma dificuldade, para subir a escada também. Até que em 2011 eu precisei usar oxigênio 24 horas. E tive que entrar em lista para a espera de um transplante de pulmão. Cada vez que o telefone tocava, né, era uma apreensão, será que chegou? Então a gente não quer sair de casa porque, né, pode ser que nos chamem. Foi uma euforia quando ligaram e disseram assim, olha, a gente tem um órgão que provavelmente é para ti. Logo depois do meu transplante, quando eu estava com o meu presente, né, meu pulmão, a minha sensação melhor foi de respirar por mim mesma. O papel da minha família foi fundamental, porque me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Além de ser uma transplantada, eu consegui ser transplantada e ser desportista. Nos Jogos Mundiais para os Transplantados, eu consegui a primeira medalha de ouro para o Brasil, nos 100 metros rasos, na minha categoria. Então, uma transplantada de pulmão unilateral, fazer uma prova de velocidade, eu considero uma grande superação. Esse pulmão que me foi dado me deu esse fôlego novo literalmente para a vida. Eu quero que outras pessoas transplantadas consigam esse novo fôlego. O que precisa para que as filas de espera para transplante diminuam é a pessoa se declarar doadora e avisar seus familiares. Unidos somos mais fortes, né? Para Liege e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória. Porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje nós estamos falando sobre o intestino, como ter um intestino saudável. Eu converso com o Dr. Roberto Luiz Kaiser Júnior, que nos recebe em sua clínica. Doutor, no outro bloco a gente falou sobre alimentação bem rapidamente, mas cita alguns alimentos que são bons para o intestino e os que não são.
Então, os alimentos, normalmente, cada pessoa tem uma certa preferência por um tipo alimentar, mas a gente sempre aconselha que toda a refeição tenha verduras, principalmente as verduras verdes. As verduras verdes são aquelas que mais ajudam, que mais contêm fibras. E as fibras ajudam num bom funcionamento intestinal, né? Então, a pessoa que tenha o hábito de toda a refeição comer verduras, principalmente as verdes, as outras ajudam também, todo tipo de verdura ajuda no funcionamento intestinal. Mas a verde é a que tem maior quantidade de fibras dissolvidas. E essas fibras se ligam na água e a água encharca essas fibras e deixa as fezes úmidas. Então, a fibra é importante. Verduras, de um modo geral, igual eu falei, frutas também são alimentos bastante recomendados. Se a pessoa tem um intestino que funciona pouco, por exemplo, ele é mais para o ressecado, a ideia é fazer com que a pessoa se alimente com mais frutas laxativas, como a laranja, engolindo o bagaço, melão, melancia, ameixa. tamarindo, ameixa, uva. Tudo isso ajuda a pessoa a ter um bom funcionamento intestinal. Já aquela que tem um intestino mais solto, a gente orienta que a pessoa dê tendência a se alimentar com as frutas que são mais constipantes. No caso, a goiaba, a maçã, a banana maçã, o caju, o próprio suco de caju também. Então, tudo isso é importante que a pessoa tenha uma boa alimentação com verduras, frutas e a carne vermelha também ela é importante para uma boa alimentação. Tudo que em excesso não é bom, mas a carne vermelha é uma importante fonte de proteínas, né? O leite também, que tem cálcio. A pessoa deve também estar consumindo, principalmente no período da manhã. Leite fermentado, o famoso Yakult, sem fazer propaganda. Então, esse tipo de... É bom. Esse tipo, é bom sim, é porque o que ele tem de diferente do leite são as bactérias. O Yakult nada mais é do que um leite fermentado e adicionado bactérias. Então, ele é um leite que tem que ajuda na manutenção e no desenvolvimento de flora intestinal. Então, além dele, também tem outros medicamentos que estimulam a formação de uma boa flora intestinal. O ovo, né, que antigamente era um alimento condenado, né, falava que tinha muito colesterol, tirar a gema. Hoje já não, hoje já é um alimento mais completo também, é um alimento que é recomendado pelos nutricionistas para que ajude a funcionar. O intestino ele não tem muito a ver com o funcionamento, né, mas que ele tem uma fonte importante de proteínas também. E água. Tudo isso aliado à água. Importantíssimo para um bom funcionamento do intestino. Mas assim, muita água, doutor? O ideal é que durante o dia a pessoa beba em média 2 litros de água por dia. Ah, mas eu não bebi nada o dia inteiro, à noite bebe os 2 litros. Vai fazer xixi a noite inteira. O ideal é que dilua essa água e vá tomando essas injeções de água durante o dia inteiro. Então, vai dividindo o dia e tomando, por exemplo, um litro de água no período da manhã e depois o outro litro no período da tarde, gradativamente, porque isso aí vai fazer com que a gente aproveite melhor essa água, porque a água é bom para todos os órgãos, né? Para o rim, para a pele, para o intestino, para o coração, para o pulmão, tudo precisa de uma boa hidratação. A água é vida, né, doutor? A água é vida, né? Isso daí é verdade. Doutor, agora, qual que é a diferença entre fístula e fissura anal? A fístula anal, ela é o quê? É uma comunicação da parte final do intestino de uma cripta anal. Ela é uma inflamação de uma cripta. Onde estão as criptas? No finalzinho do intestino. Então, uma cripta dessa inflama e ela faz uma comunicação do finalzinho do intestino com a pele. Então, traduzindo, a fístula nada mais é do que um buraquinho que a pessoa percebe fora da região anal. Tem a região anal onde saem as fezes, do lado pode ter um buraquinho que às vezes sai ar, pode às vezes sair pus, pode às vezes sair sangue, às vezes sai um pouquinho de fezes. Por quê? Porque ela está vindo ali de dentro do finalzinho do intestino, comunicando com a área externa. Então, é uma bolinha, é uma pelotinha que a pessoa refere que está fora da região anal. Já a fissura, ela é dentro do canal anal, ela é na saída das fezes. Ela é mais comum em pessoas que têm o intestino preso e que têm as fezes muito duras. Então você imagina que para essas fezes muito duras saírem, elas têm que abrir a região anal. E às vezes a pele não consegue abrir o suficiente para essas fezes saírem. E aí elas forçam, e aí esgarça e forma um machucado. Então esse é um machucado no momento que as fezes saem, machuca o canal anal, forma uma fissura, e aí essa fissura, a tendência, depois que ela formar, é cicatrizar.
entendeu? Certo. Algumas fissuras não cicatrizam, aí vira uma fissura crônica e a pessoa sofre com isso, porque ela não consegue juntar uma bordinha com a outra de novo. Correto. Então a fissura nada mais é do que um machucado na região anal. Agora, com relação a papel higiênico, deve-se usar papel higiênico, não deve? É melhor lavar? Como é que é essa parte da higiene para não afetar? O papel essa higiênico, área? ele é irritante também, ele irrita. Aí tem gente que fica esfregando e aí acaba machucando mais ainda. Então a gente não aconselha o uso do papel higiênico. Se precisar, tiver num lugar que não tem uma duchinha, que o mais recomendado hoje em dia é a ducha. Você pegou, terminou de ir no banheiro, lava, enxuga com uma toalha. Ah, mas eu tô fora, não tenho a disponibilidade dessa ducha. O lenço umedecido é uma boa opção. Aquele mesmo lenço que usa em criança, que a gente usa na criança, depois a gente cresce e deixa de usar ele, né? Na realidade, ele é o mais indicado para a pessoa depois que vai no banheiro e que não tem uma ducha disponível. Porque se tiver a ducha, óbvio, a ducha é o mais indicado mesmo. Quer dizer, Papel mesmo. higiênico não, ele irrita bastante a região anal. Principalmente uns que são muito duros, né? Parece até uma lixa, né? Que parece que está lixando por baixo, machuca demais. Por mais fofinho que está no nome, na aparência. E tem gente que tem o hábito de ficar raspando, né? Quer que sai perfeitamente limpo, raspa. Enquanto tiver uma sujeirinha, continua raspando. Isso daí machuca. Correto. Machuca e irrita, causa dermatite e inflama a região anal. Correto. Doutor, agora vamos falar sobre uma doença, parece-me que é uma doença muito grave, a doença de Crohn. Doença de Crohn. Né? Crohn, Crohn. para falar. Isso. O que é essa doença? Como que a gente pode ficar em alerta? A doença de Crohn ela é uma doença hoje considerada autoimune, dependendo da imunidade da pessoa. Então, o que acontece? Como as doenças autoimunes, o organismo produz anticorpos contra o intestino. Então, é como se aquele intestino não fosse da pessoa. Então, o organismo entende que aquele intestino está ali e é uma coisa que deveria ser combatida. Aí formam anticorpos que vão lá e ficam irritando o intestino de uma maneira contínua, né? Então, esses anticorpos acabam levando a sintomas como diarreia, que é o mais comum na pessoa que tem doença de Crohn, cólicas abdominais, às vezes distensão, fica muito estufada, barriga cheia de gases, né? Pode ter uma febrinha baixa, pode ter anemia pelo excesso de sangramento, mas a característica principal dela é a dor abdominal e diarreia. E atinge homens e mulheres? Tem faixa etária? Atingem homens e mulheres. A faixa etária, a partir dos 15 anos de idade, ela é comum nos extremos da vida, tanto na fase da adolescência quanto na fase da senilidade. E ela está aumentando bastante. Antigamente era uma doença restrita à Europa e América do Norte. Hoje ela já atinge todos os continentes. Doutor? Então, ainda é um dos motivos pelo qual está se estudando muito, porque ela ainda é uma etiologia ainda desconhecida. A gente não sabe qual é o gatilho que desenvolve isso daí. Vida qual moderna, é o motivo. ou se... Existe a teoria de vida moderna, existem alguns estudos que mostram pacientes que tiveram, às vezes, verminose, não desenvolvem a doença de Crohn. São algumas coisas, dados que por isso que ela não é comum em classes socioeconômicas mais baixas. Ela é mais comum em pessoas que têm uma condição melhor de vida. Só que também hoje em dia já está acometendo todas as classes. Então, por isso que não tem ainda uma definição correta da sua etiologia e mesmo a localização também. Porque ela pode acometer desde a boca até o ânus. Pode acometer, o lugar mais comum é no final do intestino fino e no começo do intestino grosso. A maioria é ali, mas pode acometer também todo o intestino grosso, todo o intestino fino, estômago, boca, fissuras na boca, pode acometer a parte oftalmológica também, a pele, algumas lesões dermatológicas, alterações reumatológicas também, pode comprometer o reto, fissura, fístulas, tudo isso pode também estar junto da doença de Crohn. Então ela não tem uma característica por ser só de uma parte, ela acomete todos os órgãos, desde a boca até o ânus do intestino e outros órgãos fora do intestino também.
A gente percebendo, né, no final dessa nossa conversa, assim, que o intestino ele é um órgão amigo, né? Porque você pode ver o funcionamento, sentir, ver o funcionamento através de fezes. E é diferente de outros órgãos que estão lá escondidinhos, que muitas vezes a gente não vê, não sabe como é que é, né? Então, a gente tem que ter atenção mesmo em olhar para nossas fezes, perceber o intestino, né, doutor? Quando não a gente é começa difícil, a olhar né? o intestino com outros olhos, quando a gente começa a entender, estudar um pouco mais, a gente inclusive vai descobrindo coisas, por exemplo, que o intestino, antigamente o diabetes era restrito só ao pâncreas. Todo mundo falava a produção de insulina no pâncreas. Hoje, com essa cirurgia de metabólica ou cirurgia de obesidade, a gente sabe que desviando a parte por onde a comida vai estar passando, ajuda a melhorar o controle glicêmico. Então também tem algumas incretinas, que a gente fala que são hormônios, né, produzidos no intestino, que vão lá no pâncreas e ajudam ou estimulam ou inibem o pâncreas a produzir insulina. Isso tudo são coisas muito novas que ainda assim não tem uma explicação certa ou correta para isso. Mas quando muda a anatomia do intestino, a gente percebe e melhora também na forma como se controla o nível glicêmico. Então o intestino cada vez ele vai surpreendendo mais, a gente vão descobrindo mais coisas que estão relacionadas ao intestino que antigamente a gente não imaginava que podia ter, né? E fisiologicamente, na estrutura dele, ele é bem complexo, né? Quanto que a gente tem de cada um? O intestino fino, aproximadamente 5 ou 6 metros, Que é o média, início. Que é da hora que sai do estômago, começa o intestino fino. Né? Que a gente Aqui pode nós ver. temos um esquema que o alimento ele cai no estômago, ele vai descendo para o intestino fino. Essa parte aqui é o início do intestino grosso. O intestino grosso tem aproximadamente 1,5 metro a 2 metros. Então aqui começa o intestino grosso, as fezes vão seguindo nesse sentido para cima. Aqui nós estamos perto do fígado, está bem encostado aqui. Aí nós vamos atravessando para o outro lado do abdômen, aqui já está o baço, do lado de cá. E aí as fezes vão descendo e até se esterilizarem aqui embaixo na região anal. Então ele percorre o intestino fino, ele fica mais localizado no centro do abdômen, o intestino grosso nas laterais. E o intestino fino ele é responsável pela absorção dos nutrientes e o intestino grosso ele praticamente não absorve quase nada de nutriente, ele simplesmente resseca as fezes e deixam as fezes prontas para serem eliminadas. Então as fezes vão sendo absorvidas em todo o intestino fino. A hora que chega no intestino grosso, para o processo de absorção de nutrientes e sim começa o processo de absorção de água para as fezes ficarem mais formadas e serem eliminadas de uma maneira mais sólida. O intestino grosso basicamente absorve água até que as fezes saem. Doutor, olha, nós chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada por esse nosso bate-papo, tantos esclarecimentos ótimos sobre a nossa saúde e principalmente sobre o nosso intestino. Uma consideração final para as pessoas que estão nos assistindo, uma dica, um recadinho? Que tenham uma boa alimentação, que sigam o que nós estamos orientando, que tenham um intestino que funcione bem. Se tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudar a melhorar o funcionamento do intestino. Prestar atenção no funcionamento, na nas quantidade fezes, de água, na dá coloração das fezes. Todas essas dicas são muito boas, assim, muito boas dicas, né? Para que a pessoa, em qualquer sinal de alerta desses, procure um especialista para que seja resolvido ou diagnosticado tudo que for diagnosticado, igual nós dissemos, de uma maneira mais precoce, é muito mais simples de se tratar. Correto. Muito obrigada por nos receber em sua clínica. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada a você também que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco. Hoje a gente falou sobre a saúde do intestino. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!